leitura do Evangelho nesse domingo, agradecendo a todos que nos acompanham e pedindo nesse momento a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso amigo e irmão, para que possa nos abençoar, nos orientar acerca desse pequenino estudo que vamos fazer. Agora, esse domingo, domingo de Ramos, em que conta o Novo Testamento, foi a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, simbolizando a paz. É um rei entrando numa cidade em paz, porque um rei entrando suntuosamente num cavalo seria o simbolismo de um rei guerreiro que estaria tentando tomar o poder, através da força, que não foi o caso de Jesus. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, simbolizando a paz, simbolizando uma era em que as coisas não seriam mais tomadas pela espada, mas sim pelo amor. Então vamos abrindo o Evangelho, o capítulo 9. Bem-aventurados mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade, enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos mais importantes que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a essa falta frequentemente o necessário, enquanto aos outros dispõem do supérfluo. E promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e a caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, e o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus.
Aqui ele promete que os humanos possuirão a terra, né? Então ele está dizendo para nós não termos mais apego aos bens materiais, nos esquecendo dos bens, vamos dizer, espirituais, que a traça não rola e o ladrão não leva. Que são esses bens verdadeiros que nós acumulamos no plano espiritual, vamos assim dizer. É onde será um dia feita essa colheita. E que antigamente as coisas eram, ainda hoje a gente vê que a violência impera. Tentam pegar tudo na base da espada e da guerra. Foi assim também com o povo judeu quando eles estavam no Egito, né? Eles foram, vamos assim dizer, escravizados e ficaram lá por um certo tempo, até que foram libertos, né? E nós lembramos de quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, que foi a época da Páscoa, início da Páscoa, que a Páscoa para os judeus é a libertação, é a passagem, é a saída do Egito para a Terra Prometida, é a saída de um estado de escravização, de subjugação, de violência, para uma terra com uma relativa paz. O mesmo Jesus entrou em Jerusalém como um emissário da paz e foi recebido como um rei, mas ele entrou como um emissário de paz. E para comemorar a Páscoa, nessa passagem, que tem toda uma simbologia, sabemos que é muito mais ampla do que nós conhecemos. Para os cristãos seria depois de 3 dias Jesus teria retornado do mundo dos mortos, né? Teria acontecido a ressurreição e ele teria vencido a morte, teria vencido a guerra entre o bem e o mal que havia naquela época. Mas nós sabemos que essa guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, ela prossegue até hoje. E Jesus nos convida a seguirmos nosso livre-arbítrio, nós escolhermos se nós queremos o caminho das trevas ou o caminho da luz. Sabemos que às vezes o caminho da luz ele é muito pedregoso, é muito cheio de obstáculos. E o caminho das trevas, que muitos escolhem, às vezes aparece amplo, sem muitos obstáculos, oferecendo muita coisa, mas nós sabemos que é uma ilusão, que não é dessa forma que funciona, porque nós temos que aprender a evoluir. E as coisas não vêm dessa forma, com essa facilidade. Que sem ser através do trabalho, sem ser através da colheita, daquilo que nós plantamos, não existe maneira de haver essa evolução. O que pode existir é uma falsa felicidade. É você acreditar que possuindo bens, que você retira a força de alguém ou enganando alguém, você vai ser feliz. Enquanto que muitos que nada têm, às vezes tem um pedacinho de pão para comer, um pouquinho d'água, ele consegue ser mais feliz, porque ele tem a consciência leve. A afabilidade e a doçura, a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas manifestações. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso, quando falam por trás. A essa classe pertence ainda
esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o que podereis dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que podereis acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Que nós encontramos que essas qualidades de ser afável, bondoso, doce, o verniz social pode passar. As pessoas podem ser treinadas para passar essa impressão, quando na verdade não são, elas estão apenas interpretando. Usam máscaras, né? A gente remonta ao tempo dos gregos, do teatro, que eles usavam as personas. São aquelas máscaras que tem, a gente vê o sorriso, ou para baixo assim a tristeza, demonstrando, né? Demonstrando as emoções. Então são essas máscaras, a representatividade das máscaras que as pessoas usam. Quantas pessoas que dentro do templo religioso tratam as pessoas com uma voz melosa, com aquele amor, mas dentro de casa, com a família, trata todo mundo mal. E muitos daqueles que trabalham com a parte de desobsessão, uma história de um espírito que estava sendo... O conversador estava argumentando com ele, tentando demovê-lo da perseguição que ele estava fazendo com a pessoa, e falando de uma maneira bondosa, chamando meu irmão. E o espírito falou assim: mas por que você está falando assim comigo? Ele falou: como assim? Porque eu ando com você já faz um certo tempo, observando você. Na sua casa você não age assim. Lá você trata todo mundo mal, fala palavrão, xinga todo mundo. No seu trabalho é a mesma coisa. Porque assim, aqui você fala desse jeito. Então a espiritualidade, ela sabe, ela nos vigia. Então não adianta usar de hipocrisia, porque eles conseguem ver. Então essa autoridade, aquela autoridade que Jesus fala de expulsar os espíritos imundos, que fala, os espíritos maus, essa é uma das autoridades, é você ser, não apenas aparentar bondade, benevolência. Não adianta você apenas fingir que é. Você seria aquele que chamam também de sepulcro caiado, que por fora é branquinho e bonito, e por dentro é cheio de podridão. Então o que você é na sua casa, você tem que ser autêntico. O que você é na sua casa, seja em todo lugar. Se você não é benevolente assim, dentro da sua casa, procure ser. Ou treine, vai tentando, vai vencendo pouco a pouco. Porque aos homens nós podemos enganar. As pessoas podem falar: olha que pessoa bondosa, que pessoa caridosa. Sendo que dentro do lar, longe das vistas das pessoas, ela não age dessa forma. Ela age com vaidade, agressividade, desumanidade. Não adianta tentar enganar a espiritualidade, porque eles estão vendo. Eles conseguem enxergar o que tem dentro do nosso coração. Então, se a gente quer realmente ser eu não digo nem um bom espírita, um bom católico, um bom evangélico, um bom cristão, ou qualquer religião que prega a igualdade, o amor, você tem que ser autêntico. Ser o que você é mesmo, sem colocar máscara. O pessoal, tá todo mundo usando máscara aí, muito na moda. Não é dessa máscara que nós estamos falando, é daquela máscara do fingimento, da hipocrisia,
de você querer o bem das pessoas, não o seu próprio bem, só o seu bem. Todo mundo tem que querer seu bem, mas nós devemos querer o bem de todo mundo, não só o nosso. Se para o nosso bem alguém tiver que sofrer ou cair em desgraça, não adianta. Você tem que ter a vontade firme de buscar o que é certo, o caminho de luz, buscar a luz, mesmo sabendo que ainda temos trevas dentro de nós, é um combate diário. Às vezes somos experimentados, atiçados, as pessoas nos tratam com rispidez, nós temos vontade de revidar na mesma moeda. Às vezes nós temos vontade, alguém nos pisou, nós temos vontade de pisar de volta, alguém pisou no nosso calo, a gente tem vontade de pisar de volta. Mas nós sabemos que são essas provações diárias que nós passamos. Ainda mais nesses tempos que nós estamos agora, que muita gente pensa só em si mesmo. Mas nós devemos pensar em todo mundo, o que é melhor para todo mundo, não somente para nós. Buscar sempre aquilo que vai trazer paz, que vai trazer harmonia, que vai trazer saúde, que vai trazer contentamento. Muita gente está escravizado, continua cativo do medo, cativo da ilusão. Então vamos sair desse Egito aí, vamos pedir para Deus abrir esse mar, Mar Vermelho, ou Mar de Sargassos, como era, Mar de Juncos, como era chamado, o Mar Vermelho, para que a gente saia dessa terra de escravidão para uma terra de libertação, que a gente possa sair desse momento que nós estamos escravos dos nossos medos, escravos das nossas angústias, onde irmãos discutem com irmãos, onde numa mesma família não se consegue encontrar harmonia de pensamento, onde um acaba amaldiçoando o outro, onde um acaba querendo justificar aquilo que acredita através da rispidez, através de palavras pesadas, através de sentimentos pesados. É que devemos voltar nossos olhos para o mais alto, de onde vem a luz, e procurarmos sempre lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, que ele em momento algum ele tentou passar o medo para as pessoas, mas sim a esperança de um dia termos essa paz. Nós sabemos que esse mundo que nós estamos aqui é um mundo de expiações e provas, que vai subir um grauzinho, mas o mundo vai subir esse grauzinho. Será que nós vamos acompanhar esse grauzinho que ele está subindo? Será que não existe dentro de nós ainda um trabalho a ser feito, uma missão a ser cumprida? Não digo a missão dos grandes missionários que vieram na Terra, mas aquela missão de você pegar os ensinamentos e tentar vivenciá-los um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada minuto, um pouquinho a cada segundo. Não é você tentar virar santo de uma hora para outra, não é você tentar virar um santinho do paoco, não é você tentar virar uma coisa que você não é ainda, porque senão você vai ser um hipócrita. Não adianta fingimento, você tem que ser autêntico. Se você fala perante todos sobre amor, você tem que vivenciar o amor. Se você fala de paz, você tem que vivenciar a paz. Você tem que ser a própria paz perante eles. Mesmo porque há palavras, né, podem dar uma ideia, mas você vivenciar aquilo e mostrar através dos seus atos, você acaba convencendo muito mais, não só aqueles encarnados, como até os desencarnados que te acompanham, que querem o teu mal, que eles podem perceber que você realmente é uma pessoa diferente. Então, vou ler mais um pedacinho. Aqui.
A paciência. A dor é um espírito amigo, Árvore 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e nos submeterão à prova, a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constitui-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acaba por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece bem mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, quando nós pedimos aos céus paciência, a providência divina coloca as provas que testam essa paciência no nosso caminho. Quando pedimos paz, a espiritualidade coloca provas que faz com que procuremos ser pacíficos. Então aquilo que a gente pede tem que tomar muito cuidado. Que Deus sabe o que cada um necessita. Devemos pedir para Deus que Ele nos envie o necessário para que possamos evoluir, para que possamos viver em paz, para que possamos ter uma vida segura, uma vida honesta, uma vida justa. E aquilo que a espiritualidade estiver de acordo, que seja para a nossa evolução, devemos agradecer. Se tivermos uma mesa farta, vamos agradecer. Se tivermos um pão duro, um pedacinho de pão, um pouquinho d'água, vamos agradecer também. Porque Deus sabe do que nós necessitamos. Ele quer o nosso bem e a nossa evolução. Que esse domingo, que é o domingo de Ramos, que celebram a entrada de Jesus em Jerusalém e a acolhida pela multidão com aqueles ramos, que possamos também acolher Jesus dentro do coração, fazendo essa festa, fazendo com alegria, recebendo, simbolizando os ensinamentos que Ele nos deu, que possamos segui-los, colocar em prática, nos esforçando cada vez mais para atingirmos esse objetivo de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, para que possamos receber mais tarefas de Deus, para ajudar mais e mais, à medida que vamos nos tornando melhor, à medida que vamos nos tornando assim uma luz mais brilhosa, mais luminosa, que possamos utilizá-la para clarear o caminho daqueles que vêm atrás, após essa multidão que está agora evoluindo e dando a mão para quem está atrás também, para que acompanhe a evolução. Que Deus possa nos abençoar e vamos deixar a incumbência, a prece final, para quem desejar. Vamos ler a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Um bom domingo para todos.